Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Encontre o seu lugar aí. Vá se ajeitando. Todos os irmãos que não estiverem trabalhando em alguma tarefa do almoço, por favor, venham aqui à frente. Todos os irmãos que não estiverem trabalhando em alguma tarefa do almoço, por favor, venham aqui à frente para cultuarmos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você que está nos acompanhando também aí pelo YouTube. É uma pena que você não pôde estar conosco hoje presencialmente. Mas feche seus olhos também aí na sua casa. Vamos demonstrar toda a reverência necessária ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome. Nós te exaltamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje cantaremos Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. E num mês tão gostoso como o mês de dezembro, em que culturalmente celebramos o Natal, celebramos a Tua chegada, Senhor, o Teu nascimento. É dessa maneira que nós vamos também cantar hoje, Pai, celebrando isso. Que lindo dia, que belo dia, que bela noite que o Senhor veio e nasceu numa manjedoura. Nós te exaltamos por isso, Pai. Obrigado. Obrigado pelo cumprimento dos propósitos eternos, Senhor, na Tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos nos alegrar, então. Vamos cantar aquele que é digno. Cantemos. Aleluia, veio a vida e a morte vencer.
Corações para Jesus Cristo reinar. Ergue as suas mãos. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. Aleluia. Como é bom proclamarmos a glória do Senhor Jesus para todos sempre. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Todo sempre, toda a eternidade. Que esse canto ecoe por toda a eternidade. O louvor do nosso Senhor Jesus. Amém? Profeta, um agitador qualquer.
não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno, a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Mas o teu Espírito nos revela. Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Esse sim é o ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Toda a igreja, erga sua voz e cante. Tu és o Cristo, suas vozes. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Todos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Aleluia, aplausos. Glória a Deus, que verdade maravilhosa, revelada pelo Espírito Santo a Pedro, naquele momento. Para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, em um dos momentos ali entre Pedro e Jesus. E aí, em um outro momento, Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: você é bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Todos aqueles que têm essa revelação, todos aqueles que creem dessa mesma forma, que Jesus Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Isso foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E a gente precisa se alegrar por isso, porque isto é assim um dom. Isso sim é um privilégio. Nós cremos e entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Amém. Grande Deus.
tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Tua glória, o mistério do teu amor por mim. Pode aplaudir o Senhor. Amém, amém. Não tenha dúvida, irmão. Sempre ao final de um louvor a gente aplaude, a gente glorifica o Senhor. Não fique na dúvida, não fique com medo. Sim, se manifeste, se manifeste. Assim como nós nos manifestamos para tantas coisas, né, irmãos? E quando nós estamos aqui em comunhão com a igreja, aí sim é o momento de nos manifestarmos para louvar ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Quantos aqui creem que a Bíblia é verdadeira? Amém. Quantos aqui creem que a Bíblia é 100% verdadeira? Amém. Não existe um acento ou uma vírgula na palavra de Deus que seja questionável. Senão toda a nossa fé seria vã, colocaria em xeque tudo aquilo que nós cremos, amém? Então, cada letra, cada frase, cada versículo e capítulo deste livro maravilhoso é a verdade do Senhor. E eu tenho convicção para afirmar para vocês que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é sobre uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A Bíblia não é sobre mim e não é sobre você. Não é sobre a história de como Deus vai nos dar o melhor que Ele tem para nós. A Bíblia é a história de como tudo converge em Jesus. Como todas as coisas desde a criação foram feitas por Ele, para Ele e por meio dEle, com o único objetivo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo aquilo que foi criado foi feito com o único objetivo de glorificar a Deus. A sua vida, ela foi desenhada, ela foi escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus.
para glorificar a Deus. Essa é a máxima da nossa vida. A máxima da minha e da sua vida não pode ser: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, eu preciso ser feliz. A máxima da minha e da sua vida tem que ser: eu quero glorificar o meu Deus, eu nasci para glorificar o meu Deus. E pode ter certeza que toda a sua satisfação estará no Senhor, toda a sua alegria estará nele. Viva para glorificar ao Senhor, e você vai se satisfazer nele. Amém? Cantemos. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Ergue a sua voz. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus.
é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus. Aplausos, Senhor. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Pode se assentar. Graças a Deus. Bom dia a todos os irmãos que ainda não falei bom dia, tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Como é bom estarmos juntos como igreja, louvando e adorando o nome de quem? Jesus, o único que é digno. O único que é digno do nosso cantar. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, hoje no capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é viva e eficaz. Ela penetra mais profundo do que uma espada afiada de 2 gumes. Amém? Tá lá? Vamos ler? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão.
Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem, tanto a mulher não casada como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, não tem controle sobre a sua própria vontade, decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, graças a Deus. Nós temos agora uma apresentação com as crianças. Quer falar alguma coisa, Cati? Depois. Tá, depois ela vai falar.
Enfim é chegada a mais iluminada e aguardada festa do ano. Para os filhos do nosso Senhor, não se trata da euforia comercial que conhecemos, mas em haver se manifestar aquele que era conhecido desde antes da fundação do mundo, e que foi prometido desde o Éden por misericórdia de Deus. Mesmo após nossos pais, Adão e Eva, terem se rebelado contra ele. O povo aguardou seu cumprimento por milhares de anos e então, na plenitude dos tempos, a promessa se cumpriu. E foi exatamente como Isaías havia prometido, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria se sentia contente, um pouquinho nervosa.
noite gloriosa. A Bíblia nos conta que naquela região de Belém, onde Jesus nasceu, haviam pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluia! E o Senhor nos diz em sua palavra que, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Filho unigênito nasceu para morrer e foi fiel até a morte, e morte de cruz, para ser a perfeita obediência aos planos da salvação. A Jesus, o autor e o consumador de nossa fé, sejam a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Aleluia, amém. Eu acho que essa vocês vão cantar conosco. Vamos lá? Seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor nas alturas. Glória a Deus. As crianças são maravilhosas. Eu amo. Eu não sei vocês, eu amo. Eu amo. Vamos orar, abençoando a vida delas para elas subirem lá para a salinha, para elas poderem estudar a palavra. Lá é salinha, mas todos sabem o quê? Não? As crianças outras, vêm para cá para frente. Por favor, as outras crianças. Lá na salinha, elas não ficam lá para dar tempo para os pais ouvirem a palavra. Muito pelo contrário, as crianças lá estudam a palavra, elas estudam a Bíblia. Elas estudaram nesse ano, elas estudaram já Gênesis, Êxodo, Levítico e está estudando Romanos. Olha o que as crianças já estudaram, Gênesis, Êxodo, Levítico e agora estão estudando Romanos. Feche seus olhos, vamos abençoar a vida desses pequenos, em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, porque lavados no teu sangue, nós podemos ter os nossos pecados limpos e nos tornarmos alvos como a neve, brancos como a neve, Senhor. É a tua palavra quem diz isso, e a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é viva, perfeita, a tua palavra é santa. Essas crianças agora vão subir para poder estudar a sua palavra, em nome de Jesus Cristo, abençoa-as, guarde o coração delas, guarde a mente delas, guarde os olhos delas, Senhor, não somente aqui, mas em toda a prova em que elas passarem durante a vida delas, durante esta semana, durante a manhã, a tarde, a noite, porque sim, apesar de serem crianças, passam por muitas provas, porque Satanás quer corromper o coração e a mente delas. Em nome de Jesus, que elas possam lembrar a todo momento da palavra que elas aprendem, da palavra que elas ouçam, e que elas possam em casa, Senhor, cobrar aos pais de lerem mais a palavra, de orarem com elas, que eles possam, Senhor, também em casa falar a respeito do que aprenderam e ensinar também, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, parabéns, parabéns. Pega aí para mim, Gabriel. Pega aí para mim, por favor. Valeu. Vou dar atrás. Não, já passou um pouquinho. Isso. Obrigado, meu amor. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje estamos entrando na reta final dos heróis da fé. Temos aprendido durante todo esse tempo aí, mais de 2 meses de aprendizado só sobre fé. Só sobre fé. E hoje nós entramos na reta final. Hoje nós vamos ver os últimos versículos a respeito da fé. Vamos ver os últimos versículos. Vamos para o resumo da semana passada, como fazemos sempre. Como fazemos sempre, depois daremos continuidade em Hebreus 11, a partir do 32. Semana passada nós vimos que as muralhas de Jericó caíram. As muralhas de Jericó caíram porque o povo rodeou ali as muralhas. Muito pelo contrário, né? As muralhas não caíram por uma atitude que o povo fez, não foi por nada disso. As muralhas caíram pela fé
pela fé. Nós temos visitantes hoje pela primeira vez? Temos, né? Sim? Sejam muito bem-vindos. Não precisa levantar, a gente não vai fazer você passar vergonha não, pode ficar tranquilo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. As muralhas caíram pela fé, não foi pela atitude. Isso nos ensina muita coisa. Nós temos aprendido que o que nós fazemos, o que nós agimos, como agimos, não diz respeito a nada para Deus. Ele vai cumprir as suas promessas, nós querendo ou não. Nós não movemos a mão de Deus, nós não movimentamos a vontade de Deus. Pela fé, as muralhas ruíram, porque ali eles tiveram fé no Deus que ordenou que as muralhas caíssem, não por causa da atitude deles. Eles obedeceram e em obediência rodearam as muralhas. Mas não foi a atitude deles que fez as muralhas caírem. Como nós temos visto, a atitude de fé mostra ao mundo o Deus que nós cremos. Quem é este Deus? Ah, Betuel, mas então se Deus mandar eu fazer um ato profético, se Deus mandar eu fazer alguma coisa, então eu tenho que obedecer. Não, porque não são os atos. Nós vimos que naquele tempo, antes do Cristo ser revelado e manifesto, essas atitudes apontavam para o Cristo. Hoje nós temos o Cristo plenamente revelado. Então nós não precisamos de fazer nenhuma atitude, nós não precisamos de nenhum ato, nada que nós possamos fazer, porque naquela época apontava para o Cristo, e hoje nós temos o Cristo plenamente revelado. Não há mais nada que represente o Cristo. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, o que nunca ninguém poderia imaginar, já aconteceu, porque este acontecimento é o Cristo. Ele veio, o próprio Deus se revelou. Hoje nos cabe obediência na palavra de Deus. Raabe, nós vimos também, a não judia, ela foi livre da morte. Toda a cidade de Jericó foi morta, destruída. Raabe, todos aqueles que estiveram dentro da casa dela, foram protegidos da morte. Por quê? Porque lá na janela de Raabe tinha um cordão vermelho. E este cordão vermelho, assim como o sangue nos umbrais das portas, mostrava que aquela casa, aquele lar estava protegido, estava guardado pelo Senhor. Só que esta fitinha e aquele sangue que foi colocado nos murais, nos umbrais lá do Egito, não é aquela situação que protege. Ali já demonstrava também o sangue de Cristo que iria ser derramado e que traria a libertação da escravidão, do pecado, que traria o livramento da morte. Eu falei a livração? Não, o livramento, pelo amor de Deus. Tá louco. O livramento da morte, o livramento do pecado. Então tudo apontava para o Cristo. Então hoje eu vou colocar também um símbolo. Não existem mais símbolos. Porque, novamente, o Cristo já foi revelado, o Cristo já foi manifesto. Vimos que Raabe e Jericó representam, né, muito claramente para nós, a cidade de Jericó como o mundo, que está condenado à morte, que vai receber a justiça de Deus sobre ele. E Raabe, aqueles que, apesar de viverem naquele mundo que vai sofrer as consequências e a morte, tem o Cristo como Salvador. Então Jericó representa todo mundo e Raabe nos representa. Raabe, uma prostituta, pecadora, vivia num mundo que seria destruído, assim como nós, pecadores, prostitutos, homicidas. Ah, Betuel, mas eu nunca matei ninguém, mas eu nunca me prostituí. Ah, Betuel, mas eu nunca fiz nada dessas coisas. Tem uma notícia para você. Jesus Cristo, certa vez, disse assim: vocês ouviram falar que aquele que cometer o adultério ali, adulterou, né? Aquele que se deitar com outra pessoa, adulterou. Eu, porém, vos digo, se vocês pensarem a respeito disso, vocês já adulteraram. Parabéns, nós todos somos adúlteros, homicidas, somos ladrões, todo tipo de pecado aí que a Bíblia pode nomear por causa do nosso pensamento, apesar de não termos cometido, mas no nosso pensamento nós também nos tornamos. Raabe representa muito bem isso, aqueles que receberam a salvação, apesar de pecadores, apesar de merecedores da morte e do inferno. Amém?
nós vimos que hoje nós temos a revelação completa da obra de Cristo. Vimos também semana passada que quem age, movimenta, quem luta e quem vence é o Senhor, e não nós. Aonde está escrito isso, Betuel? Lá em 2 Crônicas 20:15, da parte B. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós vimos também que o que Deus quer de nós é obediência e não sacrifícios. Mas agora eu vou mostrar que... Não. Deus quer obediência. Nós vimos também, está lá em 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós vimos que esse melhor aqui no hebraico, no original, significa excelente, apropriado. Então é de uma excelência, e é muito apropriado obedecer do que querer sacrificar. Sacrificar, inclusive, nos leva à situação de eu vou fazer algo e vou mostrar para Deus que sou digno, porque eu estou fazendo o sacrifício. E aí Deus vai responder às minhas orações, Deus vai responder às minhas petições, Deus vai responder aos meus desejos. E isso nós temos visto que é totalmente errado, que isso é doutrina de demônios. Deus nos mostra que isso é doutrina de demônios. E vimos que ninguém pode mudar a vontade de Deus. Deus é soberano. A soberania de Deus, como nós temos falado, sempre. A doutrina da soberania é uma doutrina que é difícil de engolir. Para que a gente diz, Deus é soberano. Amém ou não? Deus é soberano? Quem diz isso? A palavra. Mas se eu orar, clamar, Deus falou que não. Mas se eu jejuar, se eu provar para Deus e mostrar, Ele muda de ideia. Deus vai mudar alguma... Não, Deus vai. Deus é soberano? Se Ele falou sim, é? E se eu oro, jejuo, faço a campanha dos... sei lá, Deus vai mudar de ideia. Vai mudar de ideia? Por que não? Porque Ele é soberano. O ser humano, ele tenta de toda maneira encaixar a soberania de Deus com a vontade própria. Não, mas Deus não pode fazer isso, e a gente quer trazer Deus para a nossa mente, né? Para o nosso entendimento, e a gente quer trazer Deus para a nossa situação. Então, ou Deus é soberano, ou Ele se dobra à vontade. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você quer servir um Deus que se dobra à vontade de um ser humano? Você ficaria à vontade em servir um Deus que se dobra à vontade do ser humano? Não precisa responder, é pergunta retórica aqui. Quero que você pense aí. Você gostaria de servir um Deus que é todo-poderoso, soberano, mas que depende de quem pedir ou de quem fizer, Ele vai mudar a ideia dele? Um Deus que pode ser manipulado? Um Deus que pode ser comprado? A Bíblia mesmo diz que Deus não pode ser comprado. Ele não aceita suborno de ninguém. E suborno não é dinheiro. Ele não aceita que eu diga, eu cumpri a minha parte, agora o Senhor é obrigado a cumprir a sua. Onde você estava quando Deus criou todas as coisas, quando Ele fez o firmamento? Onde nós estávamos quando Ele separou águas de águas? Onde nós estávamos quando Ele disse, haja luz? Como nós podemos querer forçar o entendimento e a mente de Deus para as nossas? Isto é impossível. Olha o que diz Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Sabe o que Deus está falando aqui? Onde você estava? Exatamente isso que nós falamos. Onde nós estávamos quando Ele criou todas as coisas, quando nada existia? E Ele agindo, quem pode impedir? E nós ouvimos muitas vezes as pregações por aí dizendo assim, se Deus agir, quem pode impedir? Se você não aceitar, se você não quiser, se você não isso, se você não aquilo, isso é mentira. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Nós não vimos aí a situação desde Abraão,
que passou pelo seu filho, depois passou pelos netos, aquela encrenca, aquela confusão toda, briga de família, engano, roubo, mentira, fuga, juramento de morte. E quem impediu a vontade de Deus? Apesar de todas aquelas confusões que nós vimos, ninguém impediu a vontade de Deus. Deus fez a vontade dele. Ele havia feito aliança com Abraão e ele cumpriu a aliança que ele prometeu com Abraão. Que em Cristo todos nós seríamos abençoados, seríamos alcançados. Amém? Vamos para a reta final? Hebreus 11, 32 a 40. Vamos ler juntos. Hebreus 11, 32 a 40. Um tiro só. Espero que nós terminemos hoje. Mas hoje ninguém está com pressa de ir embora, né? O pessoal está com pressa de ir embora? Hoje não, né? Hoje não. Não, mentira. Eu falo que o pessoal está com pressa, mas é mentira. Graças a Deus. O pessoal daqui da igreja, não, claro, numa situação ou outra, mas via de regra, ninguém tem pressa de ir embora. O pessoal fica, a gente toma um café junto, a gente conversa. Glória a Deus por isso. Olha o que diz Hebreus 11, 32 a 40. E que mais direi? Que mais eu vou dizer? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e todos os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, eles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha aí, pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quanta vitória, quanta honra, quanta força, quanta disposição, quanta situação onde Deus levantou e honrou essas pessoas. Venceram exércitos, tiveram seus mortos ressuscitados e as mulheres puderam receber os seus maridos. Fizeram justiça, cumpriram tudo aquilo que nessa terra as pessoas poderiam olhar e dizer: homens e mulheres de fé, verdadeiros servos de Deus, foram honrados, conquistaram, receberam. E aí de repente ele diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Poderiam ter sido resgatados, mas não aceitaram, se submeteram à tortura por amor de Deus, na fé, e fizeram isso para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, porque não tinham lugar para dormir, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, porque não tinham roupas para se vestir, foram necessitados, afligidos, foram maltratados. Todos esses homens sofreram estas coisas pela fé. E a palavra de Deus diz: homens esses, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, moravam em covas, moravam enfiados dentro dos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente.
permita, Senhor, que nós entendamos a profundidade do Teu Evangelho, Senhor, e que não fiquemos no raso da vida, que nós não nos apeguemos, Senhor, a coisas vãs e fúteis, mas antes que nós possamos mergulhar profundamente na Tua Palavra, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, tudo aquilo que o Senhor separou para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração humano, mas que nós saibamos que isso já aconteceu, porque foi o Teu Filho, o Cristo de Deus, que veio e cumpriu tudo isso em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuida da nossa vida, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hebreus 11, essa parte aqui que nós, Hebreus 11 todo, que nós vemos, a Bíblia fala 24 vezes sobre fé, 24 vezes. E aqui, o autor está narrando a respeito de várias testemunhas da fé do Antigo Testamento. Ele trata de Abel até Raabe. Em todos, com exceção de Abel, todos os heróis da fé aqui foram tratados como pessoas que sobressaíram em meio às tribulações. Com exceção de Abel, qual foi o resultado da fé de Abel? Morte. Abel morreu porque teve fé. Ele foi morto. E nós sabemos que ali é uma representação do que nós devemos ter quando temos a fé verdadeira. Morremos para o mundo. Não vivemos mais para o mundo. Todos ali tiveram uma história de glória nesta terra, vamos dizer assim. Porque todos que passaram pela fé, todos receberam glória de Deus, é óbvio. Com exceção de Abel, todos venceram, todos prosperaram, todos foram à frente, todos encabeçaram. Todos, com exceção de Abel. E agora nessa passagem, aqui no versículo do 32 ao 40, o autor de Hebreus, ele nos protege de um mal entendido, de acharmos que todo aquele que está na fé vai voar. Voa, passarinho. Todo aquele que está na fé vai de bênção em bênção e traduz de glória em glória, de fé em fé, conquistas, coisas nessa terra, dinheiro, profissão, casa, carro, reconhecimento. Aqui, o autor nos livra deste engano. Ele mostra muito bem que os que não foram, que os que o mundo não era digno, não foram os que prosperaram, que se elevaram. Aqueles que o mundo não era digno, foi aqueles que Deus permitiu, aprenda isso, Deus permitiu, Deus ordenou que acontecesse. Ele é soberano? Sim ou não? Ou Deus é mais ou menos soberano? Ele é soberano até a parte B. Então Deus desejou, ordenou que acontecessem essas coisas. E Deus os recolheu para si, porque o mundo não era digno de ter estas pessoas no meio de nós. Deus desejou, porque Ele é soberano. Deus não é um relojoeiro maluco que dá corda no relógio, que é o mundo, o universo, larga para correr do jeito que está. Isso é uma doutrina de demônio. Deus não é alguém que observa, como eu vi essa semana. Felipe me mandou um vídeo falando que Deus não está no controle de tudo, mas Deus está no cuidado de tudo. Porque afinal de contas, se Deus estivesse no controle, não haveria morte, não haveria destruição. Se Deus estivesse no controle, não haveria tristeza, roubos, violência. Opa, peraí. Há roubo, violência, estupro, morte. Por quê? Porque Deus é mau? E se Ele deixa essas coisas acontecerem, significa que Ele é mau? Não. Acontecem essas coisas porque nós somos maus. Nós pecamos contra Deus. As pessoas tiram o foco disso. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós é que pecamos contra Deus. Nós somos maus. Não existe vítima. Nós somos ruins. Nós nascemos em pecado. Sabe por que existe tudo isso?
Exatamente porque Deus mandou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que crer em Cristo tem a vida eterna, e não todo mundo. Se Deus não está no controle, então significa que Ele nunca esteve no controle de nada. Que raio de Deus é esse? Que soberania de Deus é essa? Acontecem as maldades porque a maldade está em nós, e existem sim dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Aqueles que servem o reino das trevas vão ser condenados. Isso a Bíblia diz, que naquele grande dia, no dia do Cordeiro, que não será mais Cordeiro, voltará como leão. Ele voltará para tomar a sua honra. Ele voltará para julgar vivos e mortos, e aí sim haverá condenação para aqueles que são inimigos dele. Então a maldade existe, a própria Bíblia nos mostra. Muitos sofreram açoites, prisões, cerrados ao meio. Passaram por vergonha, escárnio, algemas. Deus não estava no controle da vida desses? Estava. Pela fé, eles se mantiveram firmes e caminharam até o fim para receber algo muito maior no futuro. Então, queridos, saibam, Deus está no controle de tudo, sim. Tudo Deus está no controle. Betuel, Deus chamou Paulo para quê? Quando Deus falou com o seu servo para ir falar com Paulo, o que ele disse? Vai lá, fala com ele. Não, mas ele é matador, não vai lá. Porque é importante que ele sofra por causa do meu nome. Opa! Sim, Deus está no controle de tudo, e Paulo foi chamado para sofrer, porque era importante que Paulo sofresse por causa do nome de Cristo. Betuel, eu não posso crer assim. Não é porque eu acredito ou não, nós vimos que não é porque eu creio que vai acontecer. Fé não é o tanto que eu acredito, o tanto que eu faço figa. Fé não é o tanto, não, agora vai, não é. Deus é soberano sobre tudo e todos. Mas eu também não entendo. Muitas coisas nos foram dadas o entendimento, outras tantas não. Deus é soberano, Deus faz conforme a sua vontade. Olha o que diz lá em Efésios 2:8. Não diz que nós somos salvos porque somos bonzinhos. Não diz que somos salvos porque nós andamos bem, porque fazemos alguma coisa. Não diz que já que nós nos convertemos e viramos outra pessoa e agora nós andamos em retidão, agora nos foi dada a salvação. Aqui essa passagem não diz que eu descobri Deus, e já que eu descobri, agora eu busco fazer, porque eu provo a Deus que eu sou digno de ser salvo. Olha o que diz. Porque pela graça, sois salvos, mediante o quê? E isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós já vimos que Deus não revoga o seu dom, Deus não tira o dom. Quando Ele dá o dom, Ele não retira mais. Logo, se a fé é o que nos leva até a graça para sermos salvos, e isto é um dom de Deus, Deus nos deu um dom. É possível perder a salvação? Não. Porque a salvação não fomos nós que conquistamos, foi o Senhor quem nos deu, e tudo isso nós vimos durante essas pregações sobre fé. Tudo isso nós vimos, é o Senhor quem nos escolhe, o Senhor quem nos elege, o Senhor quem nos traz até Ele. Cristo afirmou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Ele disse, ninguém vem até mim, se o Pai quem me enviou, não o trouxer. E eu nunca perdi nenhum daqueles que o Pai me deu. Escravo não escolhe o seu senhor, escravo é comprado. A Bíblia não diz isso, que nós somos comprados? Por qual preço? Preço alto do sangue de Cristo. Se eu fui comprado, eu não escolho quem eu quero servir ou não. Agora eu só sirvo ao Senhor Jesus Cristo, porque eu fui comprado, e agora a Bíblia também diz que eu sou propriedade dele. É claro que eu posso andar nessa vida aqui ainda errante. É claro que eu posso andar cometendo erros e errando muito, batendo cabeça, achando que eu posso fazer algo. Esta teologia maldita que é pregada hoje, esta teologia maldita que é ensinada hoje, é claro que eu posso me render a isso, ainda, mesmo sendo um salvo. Mas é claro também que
a hora que eu entender, eu vou poder falar assim: quanto tempo eu perdi, meu Deus do céu, quanto tempo eu andei errado, quanto tempo eu quis caminhar longe do Senhor, achando que podia ter controle de alguma coisa. Ter fé, voltando aqui, não significa garantia de bem-estar nessa terra. Muitos tiveram bem-estar, outros tantos, muito mais, um número muito maior, não tiveram. Mas o que nós ouvimos sempre é a pregação de: assim como Davi, você também vai. Assim como Salomão teve as riquezas, você também vai. Assim como Josué venceu na muralha de Jericó, você também vai. Assim como isso, você também. Assim como aquilo, você também. Mas se esquecem da parte que diz que a fé em Deus, não para todos, aliás, para muitos poucos, vai gerar algum benefício extraordinário nessa terra. Olha aí, todos os que seguiram a Cristo, apóstolos, qual não foi torturado? Qual não foi preso? Qual não foi morto? João. Mas tentaram, é porque não conseguiram. Mas tentaram. Ah, Betuel, não, eu não aceito. Eles passaram para isso para que nós não passássemos hoje. Opa, então também tudo que está para trás das vitórias, riquezas, conquistas, também foi eles, tá? Eu não posso ser seletivo nesse ponto. Pela fé eu tenho que entender que Deus está no controle de tudo. Inclusive, puxa vida, da minha vida. Que o quanto antes eu me submeter a Deus e fazer a vontade dEle, melhor eu vou poder viver a minha vida. Porque eu não vou estar lutando contra Deus. Eu não vou estar insistindo em querer coisas de Deus que Ele não deseja para mim. Ele não deseja para mim. A fé legítima, ela nos traz proximidade de Deus, é claro, porque a fé é isso. A fé nos leva ao caminho da salvação, mas ela também traz com ela renúncia. A fé também traz com ela aflição e tribulação, mas junto com a aflição e tribulação e a renúncia, também nos traz a calma, a paz que nós confiamos, de que nós confiamos em Deus e que Ele está no controle de todas as coisas, que nada fugiu do controle das suas mãos. A fé não é um movimento de pensamento positivo, pensamento filosófico, de que quanto mais eu desejo, isso vai se tornar fé. Nós vemos as pessoas na hora do desespero: não, eu tenho fé. Não, você tem desejo. A minha mãe está doente. Não, eu tenho fé que Deus vai. Não. Isso é força de vontade. A vida não é um Dragon Ball, que você começa a gritar e vira um Super Saiyajin. A fé não é nada disso. A fé não é quanto mais força eu faço, mais eu vou ter poder. A fé é muito pelo contrário. A fé é quanto mais eu me esvazio, quanto mais eu creio em Deus que pode ou não fazer conforme a sua vontade. A fé é quanto mais eu me submeto a Ele, quanto mais eu quero fazer a sua vontade, quanto mais eu desejo a vontade dEle. Aí sim é mais poder para conquistar, para bater, para... Não, é mais poder para o reino de Deus. É mais poder para viver uma vida conforme o Senhor deseja. É mais poder para isso. Deus, Ele conduz, é óbvio que Ele conduz. Deus ajuda? Sim. Deus livra? Sim. É claro que Deus faz tudo isso. Deus enriquece? Sim ou não? Fala com vontade, vamos lá. Deus enriquece, sim ou não? Onde que a Bíblia diz que Deus enriquece? Na Bíblia, onde está na Bíblia que Deus enriquece? Eu vou falar para você, eu enriqueço quem eu quero, eu empobreço quem eu quero, eu faço a minha vontade. Deus falou isso. Então Deus enriquece? Sim, quem Ele quer. Mas Ele também empobrece? Sim, quem Ele quer. Deus cura? Sim, é claro que Deus cura. Mas Deus também permite a doença? Sim, é claro que Deus permite a doença. Deus livra da morte? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, tantos outros, Deus livra da morte? Sim, é claro que Deus livra da morte, mas Deus também permite que vá para a morte?
Sim. Isto é que nós devemos entender. Deus faz o que Ele quer. É claro que Deus enriquece, Deus livra, Deus salva, Deus livra da morte. É claro que Deus faz todas essas coisas, mas Ele também empobrece, Ele também deixa morrer, Ele também permite a doença, Ele deixa a pessoa ter doença. Porque no fim, nós sabemos que o centro do universo não somos nós. Tudo existe, não é para mim, para me realizar. Muito pelo contrário, tudo existe, inclusive eu, para glorificar a Deus. E se Deus desejar que nós o glorifiquemos no sofrimento? Não, Deus não faz. Deus faz. A Bíblia mostra isso. Muitos de nós alcançarão a vida eterna. Alcançarão, quando eu digo, chegarão no fim da vida. Vão morrer e chegar até a vida eterna plenamente, porque nós já vivemos a vida eterna, nós sabemos disso, também aprendemos. Mas nós seremos levados para a vida eterna pelo sofrimento. Sim. Se não fosse dessa maneira, a Bíblia toda é mentirosa. E é isso o que essas pregações coaching fazem. O que essas pregações modernas fazem. Elas jogam açúcar em cima do pão azedo, né? Elas dão aquela pincelada gostosa. Você é o centro, você é o tudo. Tudo que Deus fez foi pensando em você. Deus não pode viver sem você, por isso que Ele preferiu morrer do que viver a eternidade sem você. Quantos aqui já ouviram isso? Eu já ouvi. Se for necessário para salvar mais algum, Jesus Cristo virá morrer de novo. Que absurdo, que loucura, que demência. Entenda, eu ter ouvido isso e ter acreditado nisso por algum tempo na minha vida, já é uma loucura. Agora, um pastor, alguém que diz pregar o evangelho, subir em cima de um púlpito, ensinar esse tipo de heresia, esse cara serve doutrina de demônio. De verdade. Um só sacrifício. A morte de Cristo é completa, plena. Como alguém pode dizer que Cristo poderia morrer de novo para salvar alguém? Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que a morte de Cristo não é suficiente. Que a cruz de Cristo não foi plena. Olha que loucura. Você é o mais importante. Você tem valor. Você é muito valoroso. Nossa, é bonito a gente pregar isso, ensinar isso, não é? É, realmente. A gente atrai pessoas. Você tem todo o valor do mundo. Aí o ser, tanto homem quanto mulher, pecador, trai o cônjuge, rouba o patrão. O Espírito convence do quê? Primeira coisa que o Espírito convence? Do pecado. Aí ele entra na igreja, e o cara diz, não, você não é pecador, você é o centro da vontade de Deus, o queridinho de Deus, você é o máximo, você é o tudo. Deus não vive sem você. Ele morreria novamente para te salvar. O cara, um estragado, o ser, pode tanto homem quanto mulher, um estragado, perdido na vida. Realmente, o mundo te persegue, as pessoas te perseguem. Realmente, eu sou um perseguido. Eu sou um coitado. Não, mas eu roubei meu patrão porque ele merecia, porque ele me persegue. Eu traí minha mulher, eu traí meu esposo porque ele merecia, porque isso, aquilo, outro. A pessoa, ao invés de ser confrontada com a sua natureza, sai de dentro de uma reunião, estarão manchadas de sangue. Vocês sabem qual é esse sangue que estará nas vestes de Cristo? Você pode chutar? O sangue dele que ele derramou na cruz? Não, a Bíblia diz que será o sangue dos seus inimigos. E que os inimigos de Deus serão amontoados. E o anjo dará ordem para que as aves do céu comam dos corpos desses inimigos. Todos só querem o de Deus. E as pessoas querem esquecer que há uma condenação, que há um julgamento, e que Deus não tem preferidos. Deus não olha tadinho, porque Deus sabe que todos nós somos culpados.
Betuel, novamente, eu não posso crer num Deus assim. Betuel, se a gente que pensa aqui, cara, a gente não pensa nessas coisas, não acabaram de falar que há tanta violência, tanta morte, tanta destruição? Como que o ser humano não pensa mal? Lógico que o ser humano pensa. Não, Betuel, mas quem é bom, o ser humano, Deus é muito mais bom, Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Eu não consigo entender com o meu pensamento como que Deus pode ser soberano e dirigir as coisas e manter as coisas como o mundo está. Olha lá, Isaías 55, 8 e 9, o que diz? Isaías 55, 8 e 9. Olha o que diz. Betuel, eu não posso acreditar. Eu não posso entender que é assim. Não posso, Betuel. Se eu penso assim, Deus não pode pensar dessa forma. Olha o que Deus diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o caminho que você anda são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus diz? Que a gente não tem que tentar entender isso, porque o nosso pensamento, a limitação do nosso pensamento, está tão distante de Deus quanto o chão dos céus dos céus. Não dá para chegar, é impossível chegar. A Bíblia diz que Deus é assim, pela fé, eu creio que é, e eu aceito que é, pela fé. Quando não há fé, eu tento justificar, eu tento explicar, eu tento, mas é aqui, não está errado, não, essa passagem não é desse jeito, a Bíblia não pode ser interpretada dos dias de hoje, temos que adaptar a Bíblia, temos que atualizar a Bíblia. Em tudo isso só demonstra que não há fé. É fácil nós sabermos quem é e quem não é da fé. Quem não aceita a Bíblia, não é da fé. Quem quer adaptar, mas eu entendo assim, não, mas é que eu... Não é fé. E a Bíblia ainda diz que tudo que é feito e que não é feito por fé, é pecado. Ou seja, tudo que eu faço na minha vida, que não está baseado na fé bíblica, eu estou pecando. Quer seja aquele pecadão que eu acho que é tão grande, quanto o pecadinho que eu acho que é pequenininho. Isso não existe, porque o pecado levou o nosso Senhor e Salvador à cruz. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte vencer. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte vencer. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, aleluia. E as nossas vozes, mais uma vez, aleluia, aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Amém, irmãos. Terminamos. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Aqueles que vão ficar conosco, teremos o almoço agora. Não vai embora tão rápido. Converse. Não saia correndo. Converse. Amém.